quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia nessa noite, no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler os 4 primeiros versos desse capítulo. Mateus, capítulo 8, versos de 1 a 4. Nós vamos trabalhar o seguinte tema aqui nessa noite: solução para as dores da vida. E o texto bíblico diz o seguinte: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então veio um leproso e, ajoelhando-se, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser purificado. No mesmo instante ele foi purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: olha, não contes isso a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés estipulou para que lhe sirva de testemunho. Esse texto bíblico, muito mais do que um simples episódio que aconteceu nos templos de Jesus, é um relato, é um retrato, é um símbolo da nossa própria vida, da nossa própria existência. Esse texto nos mostra aqui pelo menos 2 realidades bem distintas. A primeira, uma miséria extrema que alcançou um homem. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra a miséria extrema a que um homem pode chegar. Esse texto ele pinta com cores vivas a dolorosa situação de um homem leproso, que aguarda num total ostracismo social a chegada da sua morte. Um homem sem esperança de sobrevivência. Mas também encontro uma outra realidade nesse texto. Em segundo lugar, esse texto mostra a compaixão infinita de Jesus, o Filho de Deus. Jesus sente compaixão por aquele homem de dores. Jesus toca-o, Jesus cura-o e Jesus devolve-o à sua família, restaurando-lhe a dignidade de vida. Essa história é um exemplo claro da sombria condição humana afetada pela doença mortal do pecado, mas também é um retrato da compaixão e do poder absoluto de Jesus para curar e salvar. E nós aprendemos que, ainda que as dores da vida sejam fortes demais, o mesmo Jesus que foi a solução para as dores daquele homem leproso está aqui hoje para trazer solução para as suas dores também. Não há uma dor sequer, não há um sofrimento, nenhuma luta, nenhum problema, nenhuma enfermidade que seja capaz de esconder-se do olhar compassivo de Jesus. O leproso encontrou solução para as dores da sua vida. Então, de acordo com a experiência vivida por esse homem, como é possível encontrar solução para as dores da vida? Em primeiro lugar, para encontrar solução para as dores da vida, corra em direção a Jesus. Diz assim o texto: então veio um leproso. Numa outra tradução diz que um leproso aproximou-se de Jesus correndo. O leproso, ao ver Jesus, corre em sua direção. Aquele leproso venceu alguns obstáculos. Ele venceu o medo, ele venceu o desprezo, ele venceu os complexos, ele venceu o repúdio das pessoas que estavam à sua volta. Ele venceu a revolta, a dor, a mágoa, a solidão, a frustração, a desesperança, e ele correu com determinação na direção de Jesus. Eu aprendo com esse homem que ele foi até Jesus, aproximou-se de Jesus e levou a sua causa perdida a ele. Aquele homem furou o bloqueio da multidão, fez o que não era comum fazer. Ele contrariou os clichês sociais, ele quebrou paradigmas, ele dispôs-se a enfrentar até mesmo as pedradas da multidão. Ele rompeu com a decretação do fracasso imposto à sua vida. Ele estava fadado à morte, ao abandono. Contudo, aquele homem se levantou e correu em direção a Jesus. Eu aprendo que não há situação na nossa vida
que não possa ser resolvida quando nós corremos em direção a Jesus. Mas também digo que nem sempre as coisas vão acontecer da maneira como nós queremos e pensamos, mas pode acontecer e vai acontecer da maneira como Jesus pensa e quer. Às vezes nós corremos em direção a Jesus, mas queremos que Jesus faça aquilo que nós queremos. Nós corremos em direção a Jesus, mas nós esperamos que Ele faça o que Ele quer, porque aquilo que Ele faz é perfeito, embora aos nossos olhos possa não parecer dessa forma. Porque a Bíblia me garante que a vontade de Deus sobre a nossa vida, ela é boa, porque nos faz bem, é agradável porque nos faz felizes, e ela é perfeita porque ela nos completa. E se corrermos em direção a Jesus, nós vamos receber da parte de Jesus uma resposta para as dores da nossa vida. Seja qual for a dor da sua vida, corra em direção a Jesus. Não corra de Jesus, mas corra para Jesus. Ele está sempre de braços abertos para recebê-lo, a despeito de quem você seja. Por quê? Porque Ele é a solução para as dores que você enfrenta na vida por causa do pecado. Mas também, para encontrar solução para as dores da vida, seja humilde diante de Jesus. Não apenas corra em direção a Jesus, mas seja humilde diante dele. O texto, continuando, diz assim: então veio um leproso e ajoelhando-se, humilhando-se diante de Jesus. O leproso ajoelhou-se diante de Jesus, humilhou-se diante de Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e o adorou. Ele reconheceu a majestade, ele reconheceu o poder de Jesus, ele chamou Jesus de Senhor. A humildade daquele homem diante de Jesus o fez reconhecer a sua completa incapacidade de resolver os seus próprios problemas e a total capacidade de Jesus para trazer solução para as dores da sua vida. Infelizmente, a dureza do coração do homem o impede de receber um milagre da parte de Deus. Mas para que o milagre aconteça, o ser humano incapaz precisa reconhecer as suas limitações e crer na soberania de um Deus que é todo poderoso. É assim. Nas dores da vida nós precisamos aprender a reconhecer as nossas limitações. Somos incapazes, mas cremos num Deus que é todo capaz. Cremos num Deus que para Ele não há limitações. A Bíblia diz que não há impossíveis para Deus. Qual é a sua dor? Qual é a dor da sua vida? Eu quero dizer que muitas vezes você ainda não recebeu uma solução para a dor da sua vida, porque você não tem se colocado de forma humilde diante de Jesus. Muitas vezes é você quem tem feito Jesus se ajoelhar diante de você, decretando a Ele o que Ele tem que fazer sobre a sua vida. Quando chegamos diante de Jesus, a única posição que nos cabe é a posição de joelhos, é a prostração, reconhecendo o quanto somos incapazes, o quanto somos limitados, mas também reconhecendo o quanto Jesus é poderoso, o quanto Jesus é magnífico, o quanto Jesus é capaz de fazer pela nossa vida. Enquanto você não se humilhar diante de Jesus, enquanto você não reconhecer as suas limitações e crer que Jesus é o Senhor que traz solução para as dores da vida, deixa eu dizer uma coisa: nada de extraordinário e sobrenatural vai acontecer. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E o coração que Deus se alegra é o coração contrito, quebrantado, quebrado. Esse coração é de alguém que entende
que precisa chegar de forma humilde diante de Jesus, no meio das suas dores. Em terceiro lugar, para encontrar solução para as dores da vida, creia no poder de Jesus. Eu caminho em direção a Jesus. Eu reconheço a minha incapacidade e me humilho diante de Jesus. Mas eu também creio que esse Jesus tem poder para trazer solução para a minha vida. O verso 2 completo diz assim: então veio um leproso e ajoelhando-se, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele sabia perfeitamente que Jesus tinha poder para curá-lo daquela lepra. O leproso não se aproximou de Jesus com dúvidas, mas se aproximou de Jesus com convicção. O problema é que muitas vezes, no meio das nossas dores, nós nos aproximamos de Jesus, nós até nos humilhamos diante de Jesus, mas chegamos diante dele com muitas dúvidas no nosso coração, com dúvidas a respeito do seu poder. Mas esse homem chegou com convicção. Ele sabia que Jesus podia todas as coisas. Ele sabia que para Jesus não havia impossíveis. Por isso ele creu e ele confessou: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. O leproso demonstrou uma fé genuína, uma fé verdadeira no poder de Jesus. Porque a fé vê o impossível, a fé toca o intangível, torna o possível impossível. Pela fé nós pisamos no terreno dos milagres, pela fé vivemos de forma sobrenatural, pela fé podemos ver a glória de Deus. O limite do homem não esgota as possibilidades de Deus. O que me impressiona nesse texto é que o leproso não exige nada, mas suplica com fervor. Ele não decreta, mas ele roga. Ele não reivindica direitos, mas ele clama por misericórdia. Ele não impõe o seu querer, mas demonstra submissão à vontade soberana de Jesus. De fato, aquele homem decidiu crer no poder do Todo-Poderoso. Somos tão rápidos em acreditar em soluções paliativas para as dores da nossa vida, e tão lentos, tão lerdos, tão vagarosos em acreditar nas soluções definitivas de Jesus, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, para tocar no nosso coração ferido, magoado, entristecido, angustiado, em luto, em desespero. Cremos em tudo, só não cremos no poder de Jesus. Somos capazes de crer em quaisquer baboseiras desse mundo, só temos dificuldade de crer em Jesus. Talvez você que entrou aqui nessa noite creia em muitas coisas desse mundo que não podem trazer solução para a sua vida, mas tem tanta dificuldade de crer em Jesus, o único que pode trazer uma solução definitiva para você. Mas hoje Deus o convida a crer nele, a fazer prova dele, a experimentar dele e descobrir que ele tem a solução para as dores da sua vida. O homem leproso nos ensina hoje que o milagre de Deus está pronto para ser liberado sobre nós, se de verdade crermos no poder transformador, no poder curador, no poder restaurador e no poder salvador de Jesus. E sobre Jesus, sobre ele há no texto 3 atitudes que merecem destaque. Vocês pensaram que eu já estava acabando, né? Essas atitudes de Jesus são expressões da sua ação sobrenatural na vida daqueles que fizeram dele a solução para as dores da vida. A primeira atitude:
uma compaixão profunda. O texto diz que Jesus estendeu a mão. Jesus é a disposição poderosa de Deus para ajudar. Ele sentiu compaixão pelo leproso, em vez de jogar pedras e expulsá-lo da sua presença. Ele sentiu profundo amor pelo leproso, ao invés de náuseas. Todos tinham medo do leproso e fugiam dele, mas Jesus estendeu suas mãos para ele. Jesus tem uma profunda compaixão pela sua vida. E da mesma forma como estendeu as mãos para aquele leproso, estende as mãos para você aqui nessa noite. Mas é você quem precisa segurar nas mãos de Jesus. Jesus o ama profundamente. Ele tem compaixão profunda pelas suas dores. Em todo tempo Ele está com as suas mãos estendidas para lhe socorrer, para consolá-lo, para confortá-lo. Ele está pronto para enxugar as lágrimas que insistem em correr dos seus olhos. Jesus tem uma profunda compaixão por você. Jesus o ama profundamente. Uma segunda atitude de Jesus: um toque generoso. Uma profunda compaixão, mas também um toque generoso. O verso 3 diz que Jesus estendeu a mão e o tocou. Segundo a lei, quem tocasse em um leproso ficava impuro. Mas em vez de Jesus ficar impuro ao tocar o leproso, foi o leproso quem ficou limpo. Coisa linda! Quando Jesus toca nas nossas mazelas, não é Jesus quem fica manchado por causa daquilo que está arrebentando com a nossa vida, mas somos nós que somos restaurados com o toque generoso de Jesus. A imundícia do leproso não pôde contaminar a Jesus, mas a virtude curadora de Jesus removeu todo o mal do leproso. Jesus poderia curá-lo sem o tocar, mas ele viu que aquele homem não tinha apenas uma enfermidade física, mas também uma profunda carência emocional. Há quanto tempo aquele homem não era tocado? Há quanto tempo aquele homem não era abraçado? Há quanto tempo pessoas não conversavam com aquele homem? Há quanto tempo ele não sentia o calor das pessoas ao seu redor? O toque generoso de Jesus não foi simplesmente para curar aquele homem de uma enfermidade física, mas foi para dizer àquele homem: mesmo você sendo leproso, eu o amo e eu estou com você. Você é alguém importante para mim. Pode não ser para a sociedade o expele, a sociedade o coloca para fora da cidade, a sociedade coloca você para fora da sua família, mas eu quero dizer que eu não faço isso. Quando eu toco na sua vida, eu estou dizendo: você agora é meu, você é precioso para mim. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite dessa forma, com a sua autoestima baixa, considerando-se alguém sem valor. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui para tocar na sua vida e dizer assim: você é meu, eu estou aqui. Jesus curou as emoções daquele homem antes de curar a sua enfermidade. O toque de Jesus curou a sua alma, a sua autoestima e a sua identidade que havia sido destruída. Não obstante a sujeira dos nossos pecados, Jesus nunca se afasta de nós. Nunca. Aliás, de Gênesis a Apocalipse, eu conheço um Deus que corre atrás do ser humano o tempo todo. Sabe por quê? Porque não somos nós quem queremos ser salvos, é Deus quem quer nos salvar. A iniciativa nunca é nossa, a iniciativa é divina. Não somos nós quem queremos ficar curados, mas é Deus quem quer nos curar. Não somos nós quem queremos nos livrar das nossas dores, mas é Deus quem quer livrar-nos das nossas dores. A iniciativa é sempre divina, sempre. Por isso que Ele nunca se afasta de nós, e nessa noite Ele quer tocar em você. Basta um toque generoso de Jesus, e você pode sair desse lugar curado,
liberto e purificado. Em último lugar, Moisés, uma terceira atitude de Jesus: uma palavra extraordinária. Compaixão profunda, toque generoso e uma palavra extraordinária. Percebam que tem uma sequência lógica. Jesus sente a sua dor, Ele toca em você, mas Ele não sai de perto de você. Ele libera sobre a sua vida uma palavra extraordinária. Não tem conversa fiada com Ele. Não tem conversa sem futuro com Jesus. A palavra dele é sempre uma palavra extraordinária. Verso 3 completo diz assim: Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser purificado. No mesmo instante, ele foi purificado da lepra. Jesus tem uma palavra extraordinária para a sua vida nessa noite. Eu não sei qual é. Eu posso saber qual é a palavra extraordinária que Ele tem para a minha vida, mas é você quem vai saber qual é a palavra extraordinária que Jesus tem para a sua vida nessa noite. O toque e a palavra trouxeram cura. A condição do leproso, se quiseres, foi suplantada pela palavra extraordinária de Jesus: eu quero, eu quero, eu quero. Como você entrou aqui nessa noite? Talvez com muitas dúvidas e até condicionando as suas dores nessa noite, como aquele homem condicionou: se você quiser. Talvez você tenha entrado aqui: se Jesus quiser, Ele pode fazer. Se Deus quiser, Ele pode fazer. Talvez a palavra extraordinária de Jesus para essa noite para você é: quero, eu quero fazer. E aí? Você vai crer? Eu quero fazer, mas você quer crer? Eu quero fazer, mas e aí? Você confia em mim? Você acha que eu posso fazer realmente alguma coisa por você? A palavra extraordinária de Deus para nós aqui é: quero, quero. Eu quero tocar, eu quero fazer, eu quero liberar. Eu quero realizar milagres na sua vida nessa noite. Nesse texto, a vontade junta-se ao poder. A condição horrível de uma doença transforma-se numa situação de saúde estável. A cura foi completa, foi instantânea. O milagre de Jesus, público, imediato, completo. O sacerdote poderia declará-lo limpo, mas só Jesus poderia torná-lo limpo. Depois dessa noite, muitas pessoas podem dizer da transformação da sua vida, mas só quem pode realizar a transformação na sua vida é Jesus. É Jesus. Talvez muitas pessoas, a partir daqui, vão olhar para você e vão dizer: é uma nova pessoa. E aí você vai poder dizer: foi Jesus. Porque lá na Igreja Batista Memorial, naquela noite, Jesus disse para mim: quero ser purificado, ser limpo. Levante-se, toma a tua cama e anda. Quando Jesus libera a sua palavra extraordinária, o milagre acontece e a sua glória se manifesta. Alguém que passou pelos horrores indescritíveis de um campo de concentração nazista escreveu o seguinte: não há abismo tão profundo que a graça de Deus não seja mais profunda. Que coisa, irmãos! Não há dor que seja tão profunda que a graça de Deus não seja tão profunda, não seja mais profunda. Não há perda na nossa vida tão profunda que a graça de Deus não seja mais profunda. Não há desespero na vida tão profundo
que a graça de Deus não seja mais profunda. Não há às vezes uma incerteza tão profunda que a graça de Deus não seja mais profunda. Ah, que Deus fantástico. O deserto onde aquele homem desfalecia na antessala da morte tornou-se a porta da sua oportunidade. Deus transformou o vale da ameaça em uma porta da esperança. Não existe dores tão profundas na sua vida que a graça e a misericórdia de Deus não sejam mais profundas. Deus é o maior interessado em liberar um milagre sobre a sua vida nessa noite. Mas Ele espera que você seja corajoso e diante das dores da vida tome a decisão de fazer de Jesus o Senhor e o Salvador da sua vida. Há uma canção em que a última frase de sua composição diz assim: para a alma aflita e triste é Jesus a solução. Então, para encontrar solução para as dores da vida, corra em direção a Jesus. Seja humilde diante de Jesus. Creia no poder de Jesus. O próprio Jesus disse o seguinte: vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Na tradução mais comum, Jesus disse assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele diz assim: e encontrarão descanso para as vossas almas. Aleluia. Jesus é a solução para a sua alma cansada, angustiada, triste nessa noite.